Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso vídeo de análise combinatória, na qual a gente vai tratar da cultura, a gente vai falar sobre o I Ching. Quem nunca ouviu falar vai se deliciar com uma obra da história e da filosofia chinesa, central, fundamental na educação do chinês, inclusive moderno. Imagina, pessoal, que o mundo seja visto em determinado momento como uma dualidade entre coisas que existem de uma certa maneira e mudam em outra. Por exemplo, o dia se torna noite, né? O frio, depois vem o calor e assim por diante. As estações mostram alternação, mostram constância e dessa fluência que alterna. Esse tipo de mundo foi pelos antigos chineses representados por dois símbolos. Um símbolo que eram dois pedaços, dois segmentos aqui de reta com um pequeno intervalo no meio e um símbolo que era uma reta contínua. Ou seja, a gente teria um aspecto aqui que receptivo e um aspecto ativo. E esse símbolo combinados estariam representando toda essa dualidade do universo. Em um determinado momento, os chineses passaram a combinar os dois símbolos. Eles poderiam escrever desse jeito, por exemplo, e em determinado momento eles descobriram que seria mais conveniente você utilizar essa dualidade em combinações de três símbolos daqueles, a gente chamados trigramas, tá bom? Os trigramas que nós estamos vendo aqui são partes de um grande sistema conhecido hoje em dia como o I Ching, que seria um oráculo, uma coisa de adivinhações. E você vê nesses trigramas aqui que eles podem ser combinados, uma linha que eu vou chamar uma linha 0, uma linha 1 e uma linha 0. Aqui combina a linha 1, a linha 1 e a linha 0, vou chamar de 0 a linha partida, ou então a linha dupla, né, menorzinha, de duas partes. Esses trigramas formam um conjunto de oito trigramas que a gente chama de, o pessoal chama erradamente de baguá, mas é paquá, tá? E esses trigramas podem ser combinados um em cima do outro, colocando, por exemplo, aquele trigrama inicial em cima do trigrama, do segundo trigrama, e nós temos aqui um hexagrama, tá bom? Vou melhorar um pouco isso aí, né? Vou aumentar aqui a grossura do meu lápis. Vamos refazer isso aqui. Olha lá. O primeiro trigrama colocado em cima do segundo trigrama. E nós temos aqui agora um chamado hexagrama, tá bom? Um hexagrama. Um hexagrama. Um conjunto de 6 linhas partidas inteiras que representam um aspecto do universo, um aspecto da vida, um aspecto das nossas ações, um aspecto das nossas emoções, enfim. E esse hexagrama vai futuramente ser transformado em outro. Vai ser transformado num outro tipo de hexagrama. Por exemplo, esse daqui, eu estou chutando, tá, gente? Eu não sou especialista em Xing e minha questão aqui é apenas ressaltar as características matemáticas desse livro antigo, que foi desenvolvido durante milênios na China. Observa bem que se eu tenho uma determinada configuração do mundo desse jeito e ela vira essa outra configuração, eu tive uma mudança também de espessura das minhas linhas aqui, ó. Espessura não, qualidade das minhas linhas. A minha linha era uma linha 0, 1, 0, 1, 1, 0, se tornou uma linha 1,
1, 0, 1, 0, 0, tendo acontecido apenas variação nessa e variação em qual mais outra que a gente viu variando? Essa daqui. Tá certinho? Comparando bem um lado com o outro, você vê que houve a variação em duas linhas, e essa variação em duas linhas mostra um aspecto da mutação da condição A para a condição B. Então, essa mutação, tá? O tema é o que é de principal que existe no I Ching, que é chamado Livro das Mutações, o clássico das mutações. O I Ching, essa parte do Xing era chamada de clássico, tá? Um livro clássico, um livro respeitado, e o I era a minha mutação. Então o I Ching é o clássico das mutações, tá? Das mutações entre aspectos da realidade em outros aspectos da realidade. Você pode observar o I Ching agindo no universo o tempo todo. E eu quero falar uma coisa interessante. Quem que repara que essas coisas aqui, esses números, têm a ver com as linhas partidas, ou seja, nossa numeração binária moderna? Quem repara isso é esse cara aqui, ó. É o Leibniz, que foi um matemático alemão. Para quem não sabe, foi um dos criadores da grande parte da matemática moderna, principalmente da parte do cálculo. Ele também foi um grande lógico, um filósofo, mas principalmente se destaca por suas contribuições na matemática. Leibniz fala do I Ching num artigo muito interessante, muito legal mesmo, que você pode ler aqui, ó. Esse artigo, Leibniz e a aritmética binária, que é uma tradução que eu fiz de um artigo em que Leibniz, em 1703, tá? Ele vai falar sobre as ligações do I Ching com os números binários. Na verdade, ele vai criar os números binários a partir da leitura do I Ching, que é um livro que ele recebeu de um padre jesuíta que estava na China, mais ou menos em 1680, 1690, recebe o livro e ele se encanta com aquilo tudo. Você pode acessar o meu site aqui na parte de História da Matemática. Tudo bem? Você acessa o site, não precisa isso aqui não. Vai lá na parte de fredlopes.com.br, vai no menu, pega matemática, pega história da matemática, você vai ver muitas traduções lá. E entre outras coisas, o Leibniz coloca exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Eles fazem a ligação, olha lá que interessante. Isso é do artigo de 1703 dele. Entre os números 000, olha lá, 0, 0 e 1. Tá vendo aqui, ó? Como é que ele coloca na outra coluna? Ele representa os primeiros trigramas, os 8 primeiros trigramas, numa ordem crescente numérica dos números binários que a gente falou para você no vídeo anterior. Não sei se você se lembra disso. E aqui tem a representação de 8 números, de 0 a 7, utilizando os números binários. Esse diagrama aparece em 1703, tem mais de 300 anos que existem essas ideias e a gente usa isso aí hoje em dia fortemente na nossa tecnologia. E eu gostaria de mostrar para vocês mais uma coisa que, embora não apareça no artigo do Leibniz, é uma coisa importante, é uma coisa até bonita. Esse é o quadro dos hexagramas ordenados segundo o chamado um rei sábio, que eles diziam, o rei Wen, tá? Isso aqui é a ordem do rei Wen, dos hexagramas. Esses hexagramas não estão ordenados segundo a lógica matemática, porque se você for parar para pensar, nós temos aqui, ó, esse daqui é o 0, números binários. O 1 vai aparecer aqui só, esse aqui é o 1. Onde vai aparecer o 2? O 2 está aqui. Cadê o 3? O 3 está aqui. Por que eu sei que esse é 1, 2 e 3? Eu estou acostumado com essa numeração binária, tudo bem? Mas você pode ver que essa é uma ordem que não é a ordem, vamos dizer assim, matemática, de seguir 0, 1, 2, 3, 4, mas é uma ordem que segue uma lógica, vamos dizer assim, da lógica interna do I Ching,
das mutações de uma coisa em outra. E eu quero saber de vocês o seguinte, vou fazer uma pergunta cabulosa. Se cada, eu vou chutar aqui, ó, se cada hexagrama pode se transformar em outro hexagrama, quantas mutações são possíveis segundo a lógica do I Ching? Tudo bem? Eu vou deixar essa pergunta com vocês e vou me despedir aqui desse vídeo, deixando aqui vocês com um pouco mais de cultura, além desse tecnicismo matemático, e demonstrando também como é que reflexões matemáticas como essa daqui podem estar imersas numa cultura e podem de fato determinar até a filosofia daquela cultura. A questão de que os trigramas podem ser feitos no máximo em 8, os hexagramas podem ser feitos no máximo em quantos? Em quantos? 64 hexagramas. Por que será que eles pararam por aí? Por que eles não acrescentaram, por exemplo, mais uma linha virando um heptagrama ou um octagrama, tá? E pararam nas 64 combinações dos trigramas. Me parece, sinceramente, que houve uma reflexão filosófica sobre o mundo freada ou vamos dizer assim, condicionada por um raciocínio matemático, mostrando claramente que matemática e cultura não estão indissociados de forma nenhuma. Tudo bem, pessoal? Fica com essa reflexão, tenta ver quantas mutações são possíveis de um hexagrama no outro, já que você pode vir de 64 para 64 mutações, de cada hexagrama pode mudar para os outros hexagramas ou ficar parado. Quanto é que são o total das mutações? É isso aí, galera. Obrigado pela atenção mais uma vez e um grande abraço.